Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje é aula de revisão, tá? De português, porque segunda-feira já é a nossa avaliação. E o que é que vai estar nessa prova? Concordância verbal, predicados, os tipos, né? Os tipos também de sujeito, tá certo? E também a onomatopeia e interjeição, tá? Então vamos lá, coloquei algumas frases aqui e a gente já consegue aí estudar tanto o predicado quanto o sujeito, tá? Então vamos lá. Minha mãe anda ansiosa. Vamos fazer pergunta ao verbo. Quem é que anda ansiosa? Minha mãe. Então minha mãe é o quê? Sujeito. Sujeito simples, tá? Minha mãe. Sujeito simples. Anda ansiosa. Que predicado é esse? A gente sabe que o predicado verbal é aquele predicado que indica a ação. É aquele predicado que também existe aí um fenômeno da natureza. Já o predicado nominal, ele é o que, gente? Ele indica o quê? Ele indica estado, né? Comportamento, como a pessoa se encontra em um dado momento, tá? Então, minha mãe anda ansiosa. Quem é que anda ansiosa? Minha mãe, sujeito simples. E anda ansiosa é o que, gente? É a maneira como ela se encontra. Ela anda ansiosa por algum motivo, algum problema, ela anda muito ansiosa. Então, predicado aqui, nominal. Tudo bem? A vizinha de Maria caiu na escada. Quem foi que caiu na escada? A vizinha de Maria. Então, a vizinha de Maria é sujeito simples, tá, gente? E, vou colocar aqui, e caiu na escada. Ela caiu, olha aí, foi feito, mesmo que negativamente, uma ação, né? Desenvolveu-se aí uma ação, ela caiu. Então, esse predicado aí indica ação, então ele é verbal, tá? Madalena continua curiosa. Olha só, os verbos, quando a gente sabe que existem alguns verbos nas orações, que ele indica, né? Estado, continua, que mais? Anda, né? Que é o caso aqui de minha mãe. Que mais? Permanece. Então, são todos verbos que indicam aí como a pessoa se encontra, tá? Como o sujeito se encontra. Então, Madalena continua. Quem é que continua curiosa? Madalena. Então, Madalena vai ser o quê? Sujeito simples também. E continua curiosa. Ela continua, né? É a maneira como ela é, como ela está. Então, esse predicado aqui, gente, também é nominal, tá certo? O pai está orgulhoso. E aí? Ele está orgulhoso. Olha só, também é um estado, uma ação. É uma ação ou um estado? É um estado. Ele está. Olha o verbo, né? Olha os verbos. Permanecer, estar, continuar, tá? Ficar, dependendo do contexto. Então, quem é o sujeito aqui? O pai, sujeito simples, tá? Está orgulhoso. É a maneira como ele se encontra orgulhoso. Então, está orgulhoso, predicado que nominal, tá? Ela deu-lhe as informações certas. Sujeito simples, ela deu-lhe. Olha só, deu-lhe, ela deu. O verbo é dar. Olha, ela desenvolveu uma ação. Ela deu as informações certas. Então, esse predicado aqui, gente, é predicado verbal. Tá certo? Então, vamos lá para sujeito. Vamos lá. Eu já vou apagando aqui, tá certo? Para vocês saberem sobre predicado verbal e nominal, vocês sempre perguntem ao verbo, tá? Como ele se encontra, como ele está, que aí vocês descobrem, tá bom? Então, vamos lá. Sujeito, a gente sabe que o simples, como a gente já viu aqui, é um sujeito em quem só existe uma pessoa. Sujeito composto, a gente sabe que é um sujeito onde tem duas pessoas, dois objetos, tá? Então, a cadeira e a mesa quebraram. A cadeira e a mesa quebraram. Dois. Então, sujeito aqui, composto, tá? Composto de dois. Tá certo? E, olha, quebraram é apenas um verbo aí. E ele indica o quê? Uma ação. Então, um predicado verbal. Tá certo? Agora, vamos lá. Quem é o sujeito aqui? Vamos lá. Nevou em Curitiba. Olha só. Nevou em Curitiba.
Quando nós temos numa oração, olha só, fenômeno da natureza, a gente logo percebe que esse sujeito, ele é o quê? Inexistente. Todas as vezes que vier numa oração, nevou, choveu, anoiteceu, amanheceu, esse sujeito vai ser o quê, gente? Vai ser inexistente. Tá certo? Outro tipo de sujeito. Vamos lá. Olha só. Deixei minha agenda na escola. Olha só. Esse sujeito aqui, ele é desinencial. Por que ele é desinencial? Porque eu sei quem foi que deixou. Deixei quem? Eu. Então, está subentendido nesta oração que o sujeito é eu. Então, esse sujeito aqui, ele é desinencial por conta de que, gente? Da terminação do verbo que me dá, né, esse suporte para eu saber aí quem é. Então, sou eu. Eu deixei minha agenda na escola, tá? Então, o sujeito aí é desinencial. Tá certo? Agora vamos lá. Sujeito indeterminado. Vamos lá. Sujeito indeterminado é aquele tipo de sujeito que a gente não conhece, que pode ter sido qualquer pessoa, menos uma pessoa do nosso convívio e uma pessoa que a gente conhece. Então vamos lá. E é tipo um mistério. Ó, trancaram a porta. Trancaram a porta. Gente, a gente não sabe se foi a mulher, o homem, se foi o porteiro, a professora, ele, ela, a gente não conhece. Então, trancaram a porta. Esse sujeito aqui vai ser indeterminado. Tá certo? Entenderam? É isso aí. E que mais, gente? O sujeito composto a gente já falou, sujeito simples, inexistente, indeterminado e desinencial. Tá certo? Então é só vocês estudarem mais um pouquinho que vai dar tudo certo, tá? Então vamos lá. Eu já vou também apagando aqui e a gente vai entrando em concordância verbal, tá? Rapidinho. Bem, concordância verbal, a gente já viu muito isso. A gente já sabe que é o verbo concordando com o sujeito, tá? Então, tem aquelas regrinhas, mas é tão simples, porque olha o seguinte, se eu tenho aqui dois sujeitos, tenho aqui numa oração dois, que no caso é do sujeito composto, então eu tenho aqui, ó, a moça e o rapaz. Eu já vou deixando espaço aqui, tá? Pra gente descobrir quem é o verbo. Vamos lá. A moça e o rapaz amassando amor. Aí aqui, ó, o verbo é comer. Como é que a gente faz isso? A moça e o rapaz comeu, amassando amor. São dois, gente. Então, o sujeito é composto. Então, o verbo vai ter que ser no plural, tá? Então, a moça e o rapaz comeram, tá? E com M no final, porque indica passado. Então, a moça e o rapaz, sujeito composto, tá? Comeram. A gente já sabe que é uma ação, desenvolveram uma ação de comer. Então, é predicado verbal. Tá certo? É isso aí. Então, vamos lá. Isso aqui é concordância verbal. Quando o sujeito está no plural, esse verbo também vai estar no plural, porque é a concordância, ele tem que concordar com esse sujeito, tá? Então, as portas, olha, verbo fechar. As portas amanhã de manhã. Olha só no futuro. Como é que eu digo isso? As portas fechar, fechou. As portas fechou. Ou então fechará amanhã de manhã. Fecharam, fecharão. Então as portas fecharão, tá? Amanhã de manhã, tá? No futuro. Então não podia ser as portas fechou amanhã de manhã. Então, o verbo ele tem que estar em concordância com o sujeito. Tá bom, gente? Então, é isso. Estudem mais um pouquinho que a gente já estudou muito sobre isso, tá? Então, vamos lá. Onomatopeia e
Interjeição. Bem simples. A interjeição, vou colocar aqui rapidinho. A interjeição é sempre aquelas expressõezinhas que indica o quê? Que expressa um estado de espírito. Olha só, interjeição de quê? De surpresa. Oba, interjeição de quê? De alegria. E interjeição de dúvida, tá? Então, são essas expressõezinhas. Posso botar mais uma aqui? Nossa, puxa, tá? Essas expressões que sempre indicam algo, espanto, alegria, dúvida, tá certo? Agora, a onomatopeia, já vou colocando aqui, onomatopeia, é o que, gente? Já é aquela expressãozinha que indica aí, olha, ding-dong, foi falado na outra aula, que o que é? A campainha. O que mais, gente? Tic-tac, tá? Que é o som do relógio, tic-tac, tic-tac, tá? O que mais? Miau, que é o quê? A fala do gato, tá certo? Então, são expressões, sons que a gente pode reproduzir, tá certo? Que a gente pode aí escrever, tá? Esses sons, então, são as onomatopeias, tá bom? Então, estudem, a prova não está difícil, né? Estudem, o assunto, o conteúdo é fácil, não é difícil, só basta a gente estudar mais um pouquinho.